Sejam bem-vindos a mais um túnel de vento conduzido por esta figurinha roliça espampanantemente pançudo. Ocasionalmente sai à rua com vista a experienciar a folia de baixo ventre e dá-se o caso, ao contrário de vocês, cuja vida está alicerçada na boa vontade do universo. Não sei o que é que vocês fizeram, mas o universo ajuda-vos. Vocês têm de manifestar, têm de passar pelo ridículo que é falar para todos os átomos do universo com vista uma retribuição, mas se compensa devem continuar, não é o ridículo que deve impedir os vossos gestos. O universo é crescente para acomodar a vossa estupidez, mas desde que apareça no recibo do sonho concretizado no final do mês está tudo bem. Ora, eu sou uma pessoa exemplarmente humilde, contentar-me-ia com o mundo e nem estou a ir para o patamar em que o mundo criasse braços, abrisse membros alegadamente superiores, a não ser que vocês façam um pino e façam questão de apresentar as pernas no alto. São formas de andar na vida e como uma pessoa não sabe qual é o caminho certo, andar conforme a norma ou não, para mim é indiferente. Não condeno a postura a menos que vocês estejam numa sala de aula e haja uma preponderância para o deslizar. E muitas vezes, professoras, todas as gerações, exceto esta, culpamos o mundo e todos os demónios. Os demónios muitas vezes têm culpa por tornar o cu do petis demasiado deslizante e faz com que ele adquira uma postura que não é boa para o clima da sala de aula. Gostava de ver um meteorologista destes habitats conferenciar e dar-nos dados minimamente científicos sobre estes assuntos. Pode parecer comédia, pode parecer hipérbole, pode parecer uma regra dos três manca. É uma constatação dos factos, podia sair da língua de um gajo da CMTV em horário pós-laboral, onde já não tem de debitar factos alternativos e ver Nínive ou ver Sodoma e Gomorra a ir com os porcos. Há aquele episódio que os porcos caem do penhasco. Eu já falei aqui há muito tempo, ainda eu era um jovem cheio de sonhos e cheio de leituras à volta do Freud. Hoje apenas sou fodido pela vida, sem mais, não há grande interpretação, não há nenhuma interpretação que me favoreça, regressando, dando 2 passos atrás, sem prender a nenhuma dança canónica. Eu não ligo à dança do trend, eu não sou uma TikToker. E já que vamos aí, espreguicemos-nos nessa parte, há pessoas cujo corpo permite que façam vida à volta de 1 ou 2 coreografias. Percebo que o homem acha que tem o assunto das melhores invenções mais importantes, ou se quiserem usar outro paleio, a invenção mais omnipresente. Humberto Eco tem acerca do livro várias coisas interessantes, até porque gostava de queimar as pestanas nesse objeto que cai em desuso. Há sítios no Algarve onde eu apareço com um livro e já fui questionado o que é isto? E eu digo, é uma carteira onde eu guardo a pistola porque há um dia que eu vou dar um tiro nos cornos em mim, porque eu sou contra a violência no outro eu pratico o amor. É o que eu digo no Tinder e sou bloqueado logo a seguir, pois as pessoas só querem conversar. Se queres conversar, não vamos para a cama, vamos diretamente para um estúdio de podcast nus, porque a conversa é sempre o prelúdio da fodanga e isto já vem nos livros. Andou o Marquês de Sade a fazer um inventário de cópulas e de coisas pecaminosas que deviam alegrar a alma e nós andamos aqui a falar, já chega de podcast. Vamos fazer um filme de autor ou um filme pornográfico, o que ficar mais em conta. O mundo, como é que eu ia dizer, é um grão quando comparado com o universo que está em crescendo. Já falei muito disto, Deus gosta de ampliar o seu espaço. Parece-me que à velocidade que o universo é expandido, uma coisa é certa,
Deus não contratou pedreiros portugueses, caso contrário estava milhões de anos no mesmo e estava cheio de andaimes. Há o universo observável e aquele para o qual não conseguimos lançar o olhar, nem que seja indireto. Os astrónomos, um olhar indireto, uma forma de olhar indiretamente. O que faltou à mulher de Lot. No outro dia fui a um restaurante, o que é que acha do seu bife? Há aqui pouca mulher de Lot. E ele ficou a olhar-me, pôs as mãos, às vezes parece que estão a rezar. Há várias técnicas de estar em posição, ia dizer poesio, está em ponto morto. Sabem aquele empregado de mesa, e eu já fui empregado de mesa e já fui empregado em vários utensílios. Se bêbado, posso ser evidentemente empregado de todos os objetos, artefactos, quinquilharia tecnológica. Posso ser um empregado de micro-ondas, desde que veja nele, graças ao álcool, uma coluna sobre a qual possa dançar meu fado. Eu gosto é de dançar, abanar a anca em virtude do fado. Deixei a influencer que alicerça uma vida de sucesso, tendo em conta que o dinheiro é sinónimo das coisas mais bonitas, e sem dinheiro nós não compramos melões, e sem dinheiro nós não pagamos aos terapeutas, já que uma coisa leva à outra, porque não pagar ao terapeuta com sacas de melões? O melão apodrece muito, e o dinheiro, que é sujo. O dinheiro é sujo, mas é das coisas que vocês mais se agarram. Eu sou muito da higiene. Vocês são muito assim. Há pessoas germofóbicas, como se houvesse um sítio no mundo onde não existisse a ponta de um germe. Mumifica-te. Já vamos aí, que eu no outro dia tive um inseto na mão, revestido a resina, e já vamos aí. E a pessoa não me quis vender o inseto. Isto também parece que é um conto do Bartelme. Estava numa feira de velharias e peguei num grande escaravelho, daqueles com um chifre, um escaravelho rinoceronte ou besouro. Só consigo perceber diferenças a partir do tamanho do cão. Para baixo, não me diz nada, não consigo distinguir um gato de uma abelha. Isto sem óculos, vejo tudo turvo e às tantas penso, anda à volta na paisagem à procura de uma legenda. Isto é um roto, afinal o borrão fazia sentido. No quadro de Bruegel que eu estou a ver, há um tipo que está a cagar à janela, cujo cu sai, ele está numa posição em que não sei como é que ele se está a agarrar. Como se isso não fosse suficientemente humorístico, e uma pessoa quando está a aliviar tem de se aliviar, na janela de cima está um tipo a tapar mais ou menos os olhos, como se estivesse a ver o mundo circundante, olha para a natureza, olha para baixo, está um tipo em vias de defecar. Só que também gostava de ver aquele falso impedimento. É aquela falsa viseira, uma viseira de dedos abertos. E isso não impede a visão. Está a haver meia defecação, e só isto revela interesse e revela também algum pudor. Meio pudor, meia curiosidade. E isto assim é que é bonito. Acima há outra janela no sótão dessa casa do quadro de Bruegel, em que estão duas pessoas, não sei se dois homens aos beijos. 3 níveis da condição humana. Mas no primeiro nível, que é como quem diz, eu já estou num piso superior da casa, só de um lado da casa, esta pessoa que está em vias de ficar, sendo que há outras 2 pessoas dentro de casa, ele está mesmo à janela, cai, não cai da janela, uma espécie de cruz a 3 palmos do cu do homem que com vista a cagar, mais um pouco caga em cima da cruz. Isto é uma mensagem política, religiosa, sacrílega, uma heresia, não sei, dependendo do posicionamento político do cu. Depende muito disso. Não sei se é um cu mais à direita, mais à esquerda. Agarrar em cartas. Percebo que uma pessoa numa sociedade como a nossa tem de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas se há coisa que eu nunca pensei... mas há pessoas que levam telemóvel quando vão defecar. Ok, não é tão estúpido assim. Esta pessoa que vive numa época onde o telemóvel não foi inventado, precisa de me distrair e está com cartas na mão. E a ideia que dá, estão algumas cartas tombadas numa espécie de tolo de madeira mais abaixo, e às tantas dá a ideia, porque estou a ver mais 2 pessoas, mas às tantas há outra pessoa e ele está, enquanto defeca, a jogar à sueca. Se não é amor ao jogo, não sei o que é. Mais à frente, noutra torre, assim, esborrachado, está um gajo a tocar. Não sei se é violino, mas está muito agradável. Eu gosto muito deste quadro, já o referi várias vezes. Muito bonito. Depois há um peixe a comer outro peixe e um tipo nas águas com um leque. Cada um está a exprimir a loucura sem entraves. E é das coisas mais bonitas. Lá ao longe, uma
uma casa a arder enquanto está um gajo nu e depois está um cavaleiro com uma armadura a aquecer-se numa fogueira que está perto da casa, que em princípio originou o fogo na casa, que também é uma ideia muito engraçada. Não me parece que o tempo neste quadro esteja muito frio. Uma armadura é quente ou fria? O metal é frio, não é? E o gajo está-se a aquecer. Não é pelo facto de uma casa estar a arder a meia dúzia de palmos desta fogueira que eu vou fugir ou fazer outra coisa qualquer. Eu tenho é frio. Aproveitou a tragédia para tirar alguma coisa de positivo. E isto é inspirador. Voltando à influencer cujo corpo é espampanante de forma a espicaçar matilhas de pénis tímidos que vão para a caixa de comentário ou expressar a sua toxicidade ou a disfarçá-la dizendo frases genéricas, e isso é que me entristece, porque os outros, uma pessoa sabe assinalar, olha, aqui está um selvagem, mas é um selvagem que está a pôr por discurso a sua testosterona. Do outro lado é alguém, o dia ficou mais feliz depois de te ver. E o que é que vemos na foto? 2 tetas frondosas. Toda a arte está aberta à interpretação, mas também não podemos ir para os arrabaldes dessa timidez que está agrilhoada, uma espécie de tesão. É uma timidez que, se eu pudesse, não queremos que um par de tetas seja um símbolo da censura. Fala o que tens a falar, nem que vais para a rua pichar o teu verdadeiro comentário, se achas que é indecoroso falar aquilo que queres falar, mas assim não, estás-me a gastar o repositório das frases feitas em mamas e cus. Deixa-te disso, Nós, enquanto homens apreciadores de cotes e cus, parece-me que isso é indesmentível, damos mau nome aos apreciadores de cus e de cotes. Pois, se a nossa experiência de vida se baseia na vistoria de tal, aconselho uma espécie de recato. Não há cá comentários foliões, é ver e seguir a nossa vida, mas seria expectável pelo facto de termos sido brindados por essa abundância de seios e de nalguedo, sermos capazes de expor um comentário à altura. Ora, se é para passar uma vida a ver tetas e no fim não conseguir dizer nada de jeito, vocês não merecem o que veem. Elas que se aproximem de mim, que eu tenho comentários como deve ser. Eu ponho Camões no banco no que diz respeito a tetas. Pois ponho. Salvo seja, o ponho aqui não é nesses terrenos marotos. Voltando à influencer. Ora, este tempo é muito bonito para a estupidez, para a superfície, caras iguais, que é uma tristeza. Desdobrei outro tema e tenho de ir a ele, senão vou fugir do tema. Vamos chegar a um tempo em que toda a gente tem a mesma cara via botox, cirurgias estéticas, e um dia dá-se uma tragédia numa sala de espetáculos onde estão 1200 pessoas, morre toda a gente, não sei porquê, para identificar os corpos vai ser uma merda. São todos iguais, E testes de ADN, caraças, dá um trabalho do caraças. Porque a identificação do corpo, o corpo está em estado de conservação até de fazer inveja a algumas maquetes, não sei se é o termo, num museu de cera. O ser humano atual está-se a aproximar a passos largos, a passos de fitness, dos seus camaradas do museu de cera. Voltando mais uma vez à influencer cuja carreira foi fundada em 2 ou 3 danças, e a respeito de invenção e a respeito de Humberto Eco, as pontas soltas aqui comigo no túnel de vento não morrem, não se extinguem, ficam no ar até que o agarre novamente. Ele falava a respeito do livro e equiparava-o ao garfo, ao martelo, à roda, certas invenções que, depois de descobertas, não há nada melhor que o garfo. E eu já tentei tudo, até comer com a mão, só com 3 dedos. Pode ser muito engraçado enrolar massas de esparguete, sim, tudo muito bonito, mas chega a um ponto em que dizem: o senhor não pode estar aqui porque, entretanto, já deixámos a Idade Média lá para trás. Não se pode fazer nada. Eu que sou uma pessoa amiga do ambiente e calha ser amigo do meu amigo, e às vezes isso já criou problemas entre mim e os ursos, ele diz-me: tens de decidir, ou és amigo do ambiente ou és meu amigo. E eu digo-lhe: olha, eu prefiro ser teu amigo a ser amigo de um homem, porque eu sinto-me mais seguro ao teu lado. E depois digo-lhe: tu
caso evoluas para ser algo parecido ao homem, tu vais-te ver à rasca com esse corpo para comprar salmão e mel. Tu gostas é do bom e do melhor, não é? E não te contentas, fala a respeito do mel, não te contentas com uma colherzinha de chá de mel, tu é às patadas, as abelhas olham para mim e dizem, faça favor, tira aqui uma colherzinha, tira aqui um favo. Tu não, espatifas uma colmeia toda. Um dia até te vou apresentar uma coisa chamada apicultura, não é preciso subir às árvores. Estás na tua, metes lá a mão até fatias de mel, favos, é uma coisa espetacular. Tu, em evoluindo, não vais ter dinheiro para isso. Salmão, também não te contas compostas. É aos 6 e aos 7 e até perco a conta porque a partir daí os números fazem-me confusão. Eu começo a suar porque a matemática dá-me trabalho. Eu não sou uma pessoa virtuosa no que toca aos números. Às vezes ponho números ao calhas e sim, mas o que é que isso dá? Não sei. Eu gosto é do PIB português, se ele for verde e médio mal. Se for de outra cor, não quero meter as mãos no fogo, a não ser que seja uma lareira, e aí faz sentido, nem que as queime. Eu paguei a minha lenha, eu acendi o meu fogo, eu tisnei a minha chaminé, é para pôr as mãos no fogo. E o fogo, faça ele o que fizer, também é maluco. O fogo tem esta característica, é criador e destruidor. O fogo precisa de fazer terapia. Fogo, tu fazes uma coisa e fazes o contrário. O que é que se passa contigo, rapaz? Tu constróis e destróis. Voltando novamente à influencer. O que é que foi criado? Acho eu recentemente, e parece que do ponto de vista do engajamento não é possível fazer melhor. O twerking ou variantes. Abanar o cu, muitas vezes saloiamente, isto digo do ponto de vista de um crítico de arte, de um coreógrafo. Eu tenho dentro de mim, não Deus, mas um coreógrafo que sabe apreciar artisticamente um cu. E o que é que me apetece dizer selvaticamente? Aquele cu, aquela forma de abanar o cu, está gasta. Está gasta. Há pessoas que conseguiram alicerçar a carreira de milhões, vivem bem, podem comer mel com fartura e salmão com fartura, porque a única qualidade que têm é um cu frondoso e abanam independentemente das circunstâncias. Parece-me que estamos numa situação em que não é os factos alternativos, não é o facto não é empático, é a polivalência de abanar um cu. Há situações em que não me terão como um negacionista, ou melhor, como um detrator de um cu que merece ser abanado. Alguém que tem Parkinson nas nalgas em algumas situações até aplaude. E quem diz aplaude, digo bato. Porque a violência em certos contextos, por vezes, é apreciada. Dá-me uma... Epá, se a pessoa pede... Primeiro acho fanfarronice. É como se a minha palmada não a afetasse. Vê-se muitas vezes em combates. Bate lá. Estamos no recreio. Mas já que pediste, toma lá uma palmada nesse cu frondoso. Voltando atrás. Pessoas cujo trabalho é abanar o cu. Isto isoladamente parece vantajoso para todos, até para aqueles que andam a tentar aumentar a sua cultura visual. Faltam mais cus no Louvre. Digo eu, que nunca fui, também as filas não convidam. Onde houver filas, penso logo, é capaz de haver um Lisboeta, e se eu não vou a Lisboa para não ver Lisboetas, agora vou ao Louvre? Eu percebo que há aqui algumas armadilhas neste raciocínio, mas estamos no século XXI, se há pessoas a falar de guerra enquanto se maquilham, eu não posso falar do Louvre, Lisboetas e etc. na mesma linha? Quebramos isto tudo à cacetada e há 3 porcos a ceifar o trigo num quadro de Bruegel e há um gajo a lançar migalhas para um peixe que está a comer outro peixe. Que migalhas são aquelas? E há um tipo com um barrete a nadar e depois há uma cobra que está a ser esticada por outro gajo e há um gajo que está vestido de Jesus com a mesma bola. Parece uma bomba santa, não sei se vocês jogaram Worms, havia uma bomba santa que antes de explodir fazia e é isto, desculpem, bifurquei, deixem-me bifurcar, voltando à influencer rabuda cujo cu padece de Parkinson, aspecto que promove o engajamento. E eu não sou do marketing, mas suspeito, mesmo na capital da palestra, os Estados Unidos, não há conferências à roda da qual se debata abanem mais o cu. Se não houver cu a ser abanado, esqueçam o vosso produto. Aliás, tudo é uma fachada para promover o cu. O cu é a ponte de entendimento. Aliás,
Dinamitemos a ponte enquanto metáfora para ligação e usemos doravante o cu. O cu aproxima as pessoas. No plano prático, concordo. No plano artístico, parece-me pobre. Há pessoas a fazer a mesma coreografia há 5 anos. É um cu. O cu, como é bom, não é exercitado em novos números. E isso entristece-me. Há pessoas que nasceram com tanta sorte ou trabalharam cu. Isso aí já merece o meu respeito. Pessoas que não nasceram com os genes certos no cu para serem influencers e depois trabalharam no ginásio e agora sim conseguem ter uma legião de apóstolos das nalgas. Eu sou um apóstolo das nalgas, só que não me podem ver numa igreja, pois gosto de ler. Ainda tenho, como disse o poeta, os gregos em atraso. Quando deixar de ter, aí estarei, sempre que possível, ao resto de umas nalgas que me queiram. Gostaria de falar convosco, até agora tem sido um monólogo, de um assunto, não sei se caiu no esquecimento, aliás, cai tudo no esquecimento. Queria falar de Sodoma e Gomorra e queria falar de uma expressão, isto para não me esquecer, por isso tenho de verbalizar. Isto é de improviso, para ter aqui uma ponta, deixei um neurónio incumbido de rapaz, José, não te esqueças que o gajo falou de Sodoma e Gomorra e lá te queria dizer mais alguma coisa. E às tantas posso lixar o neurónio, posso só repetir Sodoma e Gomorra. Mas antes de Sodoma e Gomorra, há uma expressão que é eu sou senhor do meu nariz. E a pessoa incha o peito e arrebita o nariz e pensa que está a fruir do livre-arbítrio. Mas não é para falar de metafísica e dessas coisas que transcendem o homem, apesar dele estar maniatado e em vias de ser atirado de borda fora por este pirata que é o capitalismo. Eu sou o senhor do meu nariz. O que falta nestas situações é um contraponto. É alguém a dizer como é suposto. Como é suposto, não há aí bandidos ou empresários de narizes alheios. O diabo que gosta de tudo e mais alguma coisa opta pela alma. Aquela bruxa que está na Pequena Sereia gosta da língua de sereias e o cabelo de outras sereias. Narizes, se calhar fazia falta ao Voldemort. Olha, eu não sou o senhor do meu nariz, pois vendi-o ao senhor Voldemort. Fiz um bom negócio. Mas em princípio não sucede. Não há ninguém a colecionar narizes. Há sempre psicopatas para tudo, mas mesmo isso se calhar faz falta. Mas aí é outro capítulo da homogeneização da penca. Eu tenho uma penca que não é vistosa nem é feia, não me consigo esconder atrás do nariz, o nariz não é o protagonista da minha cara e não me vejo a fazer rinoplastia. Mas a rinoplastia está omnipresente. Mais uma vez, a uniformização da cara, a uniformização da penca. Depois há uma ligação que se perde. Durante algum tempo houve uma relação entre o tamanho da penca e o tamanho do pénis. Acredito que seja científica. Não há nenhuma razão para não ser. Ora, eu não estou contra quem faz rinoplastia com vista a diminuir a penca. Eu prefiro penca a nariz. Batatão. Com vista a diminuir o batatão. Mas aquilo que eu peço é que, caso diminuas a penca, o médico seja obrigado por lei a diminuir a picha, se fores homem. Porque há uma relação milenar entre tamanho da penca e tamanho da picha. Uma coisa que não pode acontecer é encurtar a penca e o pénis ser grande. Ponham-se do lado de quem vai petiscar aquele pénis até então desconhecido, tem uma mini penca, será uma mini pila. E descobre que é um sabordalhão. Foi enganado pelo melhor lado, também se assinala. No entanto, eu sou sempre muito amigo da verdade e eu gostava de ver um médico, eu gostava de ver pessoas competentes ou mesmo podcasters a falar sobre este assunto. Já que querem o mesmo nariz para toda a gente, então o mesmo pénis para toda a gente. Aquilo que eu posso dizer é que não mexo no meu nariz e só mexo no meu pénis porque sou muito adepto da masturbação. E aliás, pegando nesse raciocínio, sempre que ficasse de pauteus, o meu nariz devia crescer. Se há uma ligação direta entre tamanho do nariz e tamanho da picha, deve ser intermutável. A relação mantém-se no sentido contrário. Se a picha cresce, o nariz cresce e não há problema. E aliás, à medida que estou aqui para falar da relação que interessa. À medida que nós crescemos, o nariz cresce em virtude da gravidade. Logo, eu quero viver até aos 120 anos para agarrar, juntamente com mais 3 pessoas, na minha pila.
Isto fica já fechado. Em relação a Sodoma e Gomorra, não seria muito triste vocês serem a única pessoa inocente que levou uma vida reta, linda no sentido santo do termo, que às vezes até pode ser a coisa mais triste. Nunca se envolveram sexualmente em orgias, são as pessoas mais puras à qual até Jesus pedia dicas. E começaram a ver o fogo e enxofre vindo do céu. Oh, que caralho! Há broche em todo o lado, eu mal abria a porta, oferecia-me broche, eu tive a vida toda a negar broche, canzanas, e agora Deus faz-me esta desfeita. Que vida é esta, pá? Que vida é esta? A respeito do narrador dessa parte, o gajo não conta muito bem o que é que aconteceu, pois não podia olhar para trás, caso contrário, era transformado numa estátua de sal, e o narrador transformado numa estátua de sal, depois de ir para a frente ficávamos sem relato. Às tantas caiu enxofre e fogo, o gajo acha que aquilo foi tudo destruído, mas às tantas era um efeito de pirotecnia. Sodoma e Gomorra continuam lá. O narrador não sabe. A gaja transformou-se em sal. Para aliviar isto tudo, as filhas do casal envolveram-se sexualmente com o pai, praticando o incesto, que é a melhor forma de recordar Sodoma e Gomorra. Há um aspecto que eu gostava de ver elucidado, transportar essa história para os dias de hoje. Eu suspeito que a mulher de Lot, qual é o nome dela? Não me lembro. É mulher de Lot só. Porra, a gaja foi transformada em sal. Não tem direito a um nome. Foda-se. Ainda há muita coisa a fazer no feminismo. Ela não olharia para trás porque estava agarrada ao telemóvel. Apesar de ouvir estrondos e explosões atrás. E Sodoma e Gomorra está tudo aí pelo caralho. Ela às tantas estava a ver lives. Se isso é considerado olhar para trás, por Deus. A questão é o que é que ele considera olhar para trás. Deus é que está muito ocupado a ouvir as vossas preces e às vezes faz de intermediário do universo. Quando o universo não consegue dar vazão aos pedidos que vocês manifestam, vai lá Deus fazer uma perninha. A gaja safava-se, não transformava em sal porque estava a ver vídeos de gatos enquanto fugia de Sodoma e Gomorra. Isto está fechado. O que é que aconteceu na podcastosfera? A meu respeito, nada. Saiu mais um tertúlio de mentirosos, Chico da Poesia, 2 cancãs. Epá, o cancã, grande cena. Bom, mas não vou falar. E agora fui pouco imodesto. Agora fui pouco humilde. Eu que sou praticante assíduo de humildade, agora descortinei esta face em que revelo que sou um gabrolas. Epá, deixem-me ser um gabrolas na parte final do podcast. Saiu o Cancan, saiu mesmo muita coisa. Saiu do Chan, Cabaret Rabelais. O Cabaret Rabelais é um projeto que eu... Epá, é um projeto à parte. É um projeto à parte, é tudo um projeto à parte. Pois é à parte, pois sou independente, sou sempre à parte. Eu fui expulso desse marasmo e felizmente. Sai este, em princípio, há sim um Império das Aspas, esse aí vale a pena referir, foi com o Miguel Vieira e falámos dos livros, principalmente Alice no País das Maravilhas. Acho que foi uma conversa muito fixe. É um podcast mensal, não sei se sairá um Action, que é um podcast também mensal sobre um ensaio à volta do humor, dependendo da vontade do tempo e essas coisas que impedem um ser de ser imortal e por isso contentar-se-á com os seus demónios. E se os demónios são o alibi perfeito para uma celebridade, também podem ser para mim, e eu nem lhes peço que me protejam diante de uma situação onde eu ficaria muito mal na fotografia, como baterem alguém. Não me apeteceu fazer determinada coisa, é preguiça, não. Os meus demónios é que me amarraram. Eu sou um Prometeu provisório, eu às vezes ensino-vos o fogo e peço-vos de volta. E estamos falados. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.